Gurizada, o negócio é o seguinte, o que explica esta liderança do Corinthians após 5 rodadas do Campeonato Brasileiro? Que estratégia diferenciada tem o seu treinador, o português Vitor Pereira, que coloca o Timão na ponta da tabela da competição nacional. Lembrando, o Corinthians é o próximo adversário do Inter neste final de semana, sábado, 19 horas, no estádio Beira-Rio. Neste vídeo eu te apresento este líder Corinthians, lembrando que o meu vídeo tem a força da KTO. A KTO é a minha casa de apostas e pode ser a de todos vocês, porque eu já coloquei um link lá no primeiro comentário deste meu vídeo, que é um atalho. Tu clica lá, te inscreve de forma muito rápida. O cupom promocional é este aqui, ó, Meneghetti, cupom que te entrega um bônus de 20% em cima do teu primeiro depósito. E aí tem muita coisa bacana e legal para tu te divertir e conhecer na KTO. Tem muitas formas diferenciadas. Vai lá em apostas especiais, vai na malandrinha, faz as tuas combinadas que pagam bem. KTO.com, os caras são feras e estão te esperando. É uma surpresa o Corinthians liderar o Campeonato Brasileiro? É sim. E há motivos para isso, há uma estratégia do seu treinador e há também que se enxergar os adversários. Antes de seguir adiante, reforço o convite, gurizada, para que todo mundo se inscreva aqui no canal do Menegas. Todo mundo é muito bem-vindo nos comentários, inclusive para divergir da minha forma de analisar, de ver e de enxergar futebol. O like tá valendo e olha só, neste cantinho aqui, ó, o meu Insta, Meneghetti Jornalista. Me acompanhem lá também. Informação, bastidores dos donos da bola, bastidores da minha vida e, é claro, tem uns assados lá. Esse final de semana, o Dia das Mães, eu fiz um carreteiro. O Corinthians também está em 3 competições. Alguém poderá pensar aí, Menegas, o Corinthians está jogando menos que as outras equipes? Nada disso. Tem menos jogos porque não teve sucesso no Campeonato Estadual, no Paulistão. Lembram que o Silvinho foi demitido? Ele permaneceu, apesar de um Campeonato Brasileiro ruim no ano passado, ele permaneceu no cargo, mas em fevereiro foi trocado pelo português Vitor Pereira e eu já vou te falar sobre o técnico do Timão. O Corinthians é o líder do Campeonato Brasileiro, lidera o seu grupo na Libertadores da América, que tem o Boca Juniors. É verdade que não é um grupo ainda definido e a classificação não está matematicamente garantida. E vai jogar nesta quarta-feira contra a Portuguesa do Rio de Janeiro pela primeira fase da Copa do Brasil. Quarta-feira joga. O Inter tem esta vantagem, uma semana cheia para trabalhar. 4 vitórias no Campeonato Brasileiro contra o Botafogo, Avaí, Fortaleza e nesse final de semana contra o Bragantino. E aí eu vou começar a te falar da estratégia. 2 estratégias, 2 pilares da comissão técnica corintiana. Uma derrota doída, que machucou no Clássico, tomou 3-0 do Palmeiras do Abel Ferreira, é a única derrota no Campeonato Brasileiro, tem 4 vitórias, o Corinthians lidera. Primeiro eu vou olhar do ponto de vista dos adversários. O Flamengo do Paulo Souza está oscilando e o treinador está num momento muito conturbado de pressão. Até porque no último final de semana teve, por exemplo, o seu compatriota, o também português Jorge Jesus, se oferecendo para trabalhar, o que tumultuou o ambiente lá na Gávea. O Atlético Mineiro, eu já me manifestei aqui e lá no nosso Donos da Bola, que este treinador, o turco Mohamed, é treinador para uma equipe menor. Ele não é um treinador para estar num time tão gigante, tão grande, com um elenco deste porte. Começou bem, ganhando do Flamengo, ganhando o Campeonato Mineiro, mas eu acho que o turco Mohamed começa a dar sinais de que não tem fôlego para levar esse time adiante. O Palmeiras, eu acho que ali na frente vai se aprumar. E eu já digo para vocês, eu sei que a Fiel vai ficar brava comigo, os torcedores do Corinthians, eu não sei se o Corinthians vai conseguir persistir na liderança do Campeonato Brasileiro. 2 estratégias muito claras. A primeira, o técnico corintiano, o Vitor Pereira, ele faz rodízio entre os jogadores. Isto mesmo. Ele aposta em revezamento para evitar desgastes musculares. Ele vai trocando 3, 4, às vezes 5 jogadores de um jogo para o outro. Por conta do que ele faz isso?
A comissão técnica portuguesa ficou impressionada com um acúmulo de jogos que é aqui. Quando na Europa, no futebol português, ele jogava semanalmente e, eventualmente, quando tinham jogos da Liga Europa ou no Porto, quando ele disputou o Champions, tinha algum jogo em meio de semana, mas não era todo meio de semana. Aqui o Corinthians está jogando, por exemplo, 3 competições. Então, este revezamento é uma forma que ele encontrou para que todo o grupo de jogadores fique mobilizado, para que ele tenha peças de reposição, embora ele contrarie algo que eu acho fundamental no futebol, que é futebol é repetição. O segundo ponto importante, segundo pilar, ele é um treinador resultadista. O Corinthians é um time que conclui pouco, chega menos à frente do que equipes deste mesmo tamanho, como Palmeiras, Atlético, Flamengo, chuta pouco ao gol, mas tem sido eficaz quando tem a chance de definir o jogo. Lembrando que o Corinthians tem grandes jogadores, né? O Roger Guedes, final de semana contra o Bragantino, por exemplo, jogou como centroavante, tem o Renato Augusto, tem o William, que se recuperaram, estão bem os dois, agora perdeu o Paulinho, né? Quem é Vitor Pereira? Comandante do Corinthians, português, 53 anos, que foi assistente braço direito e é discípulo do André Vilas-Boas. André Vilas-Boas, que é um gigante, é um português, passou pelo Chelsea, Zenit, Tottenham, Internazionale da Itália, ele foi braço direito, ele cresceu na sombra do André Vilas-Boas, o Vitor Pereira. Quando o André Vilas-Boas sai do Porto, ele era assistente, assume o Porto, chega a ter um aproveitamento em uma das temporadas de 85%, ganha 2 vezes o Campeonato Português, em 11-12 e 12-13. Vocês lembram, inclusive, aquela cena do Jorge Jesus, foi um jogo no Dragão, no estado do Porto, o Porto foi campeão, com um gol aos 47 segundo tempo, em que o Jorge Jesus desaba no campo, no estádio do Dragão. Aquilo foi dito, inclusive, assim, Vitor Pereira colocou Jesus de joelhos no estádio do Dragão, pois o Vitor Pereira era o técnico daquele Porto. É um técnico de maleabilidade no seu esquema tático, eventualmente pode jogar com 2 linhas de 4, no 4-2-3-1 e até mesmo com 3 zagueiros. Já jogou recentemente no Corinthians assim. E é um estudioso do futebol, é um meticuloso. Por isso a aposta em dados, em exame CK, que é aquele da gotinha de sangue que te aponta se o jogador vai ter lesão, para que ele acabe imprimindo este revezamento, esse rodízio, vá preservando o seu grupo, mantendo todo mundo ativo e mobilizado. Eu não gosto muito desse sistema, porque para mim futebol é repetição, mas é assim que o Vitor Pereira está colocando o Corinthians na liderança do Campeonato Brasileiro após 5 rodadas, com 4 vitórias, apenas 1 derrota, e é o adversário do Internacional no próximo sábado, às 7 horas da noite, no estádio Beira-Rio. Se inscrevam no meu canal, ativem as notificações, se gostarem dos meus vídeos, valendo aí o like. Agora todo mundo na KTO.com, minha casa de apostas, cupom promocional Meneghetti, que te dá uma bonificação, uma reaplicação de 20% em cima do teu primeiro depósito. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.